Boa noite, amantes do inexplicável e do sombrio. Sejam bem-vindos ao canal Mistérios Ocultos e Curiosidades Sombrias. Preparem-se para uma jornada ao coração do medo, onde a realidade se mistura com o pesadelo e as lendas ganham vida. Hoje, vamos desenterrar uma das mais aterrorizantes histórias do folclore brasileiro. Um conto que ecoa pelos cantos mais ermos do nosso país, arrepiando a espinha de quem ousa escutar. Uma história de maldição, de punição divina e de uma alma condenada a vagar eternamente, sem descanso, sem paz. Estamos falando do corpo seco. Imagine uma figura esquelética com a pele ressecada e colada aos ossos, olhos vazios e um cheiro pútrido que anuncia sua chegada. Ele não é um fantasma comum nem um zumbi. Ele é algo muito pior. Uma entidade nascida da mais pura maldade humana, rejeitada pela terra, pelo céu e até mesmo pelo inferno. Uma criatura que não encontra repouso, condenada a vagar, a assombrar e a espalhar o terror por onde passa. Mas quem foi o corpo seco? O que ele fez para merecer um destino tão cruel? E mais importante, como você pode se proteger dele? Nesta noite, vamos mergulhar nas profundezas dessa lenda, desvendando suas origens, seus relatos mais arrepiantes e os avisos que a sabedoria popular nos deixou. Preparem-se para sentir o frio na espinha, pois a história do corpo seco não é apenas um conto de terror. É um lembrete sombrio de que certas ações têm consequências eternas e que a maldade, por vezes, nem mesmo a morte consegue apagar. Apaguem as luzes, aumentem o volume e venham conosco desvendar o mistério do corpo seco. Mas cuidado, ele pode estar mais perto do que você imagina. Para entender a maldição do corpo seco, precisamos voltar no tempo, para uma época onde a fé e a superstição caminhavam lado a lado, e a justiça divina era temida acima de tudo. A lenda conta que o corpo seco era, em vida, um homem de uma crueldade sem limites. Um indivíduo que personificava a maldade em sua forma mais pura. Ele desrespeitava os pais, agredia a esposa, maltratava os filhos e não tinha qualquer consideração pelos vizinhos ou por qualquer ser vivo. Sua alma era um poço de escuridão e suas ações um rastro de dor e sofrimento. Dizem que ele era um homem rico, mas sua riqueza não lhe trouxe bondade, apenas mais poder para oprimir. Ele roubava, enganava e humilhava sem remorso. Nem mesmo a natureza escapava de sua fúria. Ele cortava árvores sem necessidade, poluía rios e matava animais por puro prazer. A terra, que a todos acolhe em seu seio, começou a rejeitá-lo ainda em vida. As plantas murchavam por onde ele passava e os animais fugiam de sua presença. Era como se o próprio mundo se recusasse a suportar sua existência. Quando finalmente a morte o alcançou, não houve luto. Apenas um alívio silencioso. Mas a história do corpo seco estava longe de terminar. Ao ser enterrado, a terra, saturada de sua maldade, recusou-se a aceitar seu corpo. Ela o expeliu, jogando-o para fora da cova. Seus familiares, assustados, tentaram enterrá-lo novamente, mas a terra o rejeitou uma e outra vez. Nem mesmo a bênção de um padre conseguiu fazer com que o solo o acolhesse. Era uma punição divina, um sinal de que sua alma era tão perversa que nem mesmo o descanso eterno lhe seria concedido. Desesperados, os moradores da vila tentaram de tudo. Levaram o corpo para o cemitério, mas o mesmo aconteceu. A terra o cuspia de volta. Por fim, sem saber o que fazer, decidiram deixá-lo em uma encruzilhada, um local onde, segundo a crença popular, as almas perdidas vagam sem rumo. Mas nem mesmo ali o corpo seco encontrou paz. Seu corpo começou a secar, a mumificar, transformando-se na figura horripilante que conhecemos hoje. A pele grudada aos ossos, os olhos fundos, a boca aberta em um grito silencioso de agonia. Ele não era mais um homem, mas uma casca vazia,
um recipiente para a maldição que o consumia. E assim o corpo seco nasceu. Uma criatura condenada a vagar, a assombrar e a ser um eterno lembrete das consequências da maldade extrema. Sua existência é um aviso, uma parábola sombria que atravessa gerações, alertando sobre os perigos de uma vida sem compaixão, sem respeito e sem amor. Mas a história não para por aqui. Os relatos de encontros com o corpo seco são muitos, e cada um deles é mais arrepiante que o anterior. Preparem-se, pois agora vamos mergulhar nos testemunhos daqueles que tiveram o infortúnio de cruzar o caminho dessa entidade amaldiçoada. A lenda do corpo seco não é apenas um conto antigo. Ela se manifesta em relatos aterrorizantes que atravessam o tempo, deixando um rastro de medo e perplexidade. Muitos juram ter visto a figura esquelética, especialmente em estradas desertas, cemitérios abandonados ou em locais onde a natureza foi desrespeitada. Seus encontros são sempre marcados por um frio inexplicável, um cheiro de putrefação e a sensação de uma presença maligna que suga a energia vital. Um dos relatos mais famosos vem de um caminhoneiro que, em uma noite chuvosa, dirigia por uma estrada vicinal no interior de Minas Gerais. A visibilidade era quase nula e o cansaço começava a pesar. De repente, as luzes do caminhão iluminaram uma figura macabra no meio da pista. Era o corpo seco, com seus braços estendidos como se pedisse carona. O caminhoneiro, em pânico, tentou desviar, mas sentiu um impacto forte no para-choque. Ele parou o veículo tremendo e desceu para verificar. Não havia nada, nenhuma marca, nenhum vestígio. Apenas o cheiro insuportável de morte que impregnava o ar e a certeza de que havia cruzado com algo que não pertencia a este mundo. Desde então, ele nunca mais dirigiu à noite por aquela estrada. Outro testemunho aterrorizante vem de um grupo de jovens que acampava em uma floresta no interior de São Paulo. Eles haviam montado suas barracas perto de uma árvore antiga, de galhos retorcidos e aparência sombria. Durante a noite, foram acordados por um barulho estranho, como se algo estivesse arranhando o tronco da árvore. Ao acenderem as lanternas, viram a figura do corpo seco, com suas unhas longas e afiadas, tentando escalar a árvore. Seus olhos vazios pareciam fixos neles, e um gemido gutural escapava de sua boca ressecada. Os jovens fugiram em desespero, deixando tudo para trás. Nunca mais voltaram àquela floresta, e a imagem do corpo seco ficou gravada em suas mentes como um pesadelo real. Há também relatos de pessoas que, ao passarem por cemitérios abandonados, sentiram uma presença gélida e viram a figura do corpo seco emergir da terra, com a pele coberta de lama e os olhos fixos em suas vítimas. Ele não persegue, não ataca fisicamente. Sua presença é o suficiente para causar um terror paralisante, uma sensação de desespero que se instala na alma. Alguns dizem que ele se alimenta do medo, que a energia do pavor é o que o mantém vagando entre os vivos, e quanto mais medo ele causa, mais forte ele se torna. Os encontros com o corpo seco são sempre traumáticos, deixando cicatrizes profundas naqueles que ousam cruzar seu caminho. Muitos que o viram relatam pesadelos constantes, insônia e uma sensação de perseguição que os acompanha por dias, semanas ou até mesmo anos. A lenda se espalha de boca em boca, um aviso sombrio para aqueles que desrespeitam a vida, a natureza e os próprios semelhantes. Pois o corpo seco é a personificação da maldade que retorna para assombrar, um espelho macabro das consequências de uma vida sem compaixão. Mas como podemos nos proteger dessa entidade? Existe alguma forma de escapar de sua maldição? É o que vamos descobrir a seguir. A lenda do corpo seco, como muitas histórias populares, possui variações regionais que enriquecem seu folclore e a tornam ainda mais intrigante. Embora a essência da maldição permaneça a mesma,
a rejeição da terra a um corpo de alma perversa, os detalhes de sua origem e de seus encontros podem mudar de um estado para outro ou até mesmo de uma cidade para outra. Essas nuances, no entanto, apenas reforçam o poder e a universalidade do medo que o corpo seco inspira. Em algumas regiões, o corpo seco é descrito como um homem que, em vida, desrespeitou não apenas os pais, mas também a própria igreja, roubando ofertas e zombando dos rituais sagrados. Nesses relatos, a maldição da terra é vista como uma punição divina ainda mais severa, um castigo por sua impiedade. Há quem diga que, em vez de ser expulso da cova, seu corpo simplesmente se recusa a se decompor, permanecendo intacto e ressecado, como um monumento à sua própria maldade. Ele seria, então, desenterrado por forças sobrenaturais e forçado a vagar. Outras versões da lenda contam que o corpo seco não apenas vaga, mas também tenta se comunicar com os vivos, emitindo sussurros ininteligíveis ou gemidos de dor. Alguns afirmam que ele tenta se agarrar aos viajantes, buscando um meio de se libertar de sua maldição, ou talvez de transferi-la. Há relatos de que, ao avistá-lo, é preciso rezar e fazer o sinal da cruz, pois a fé seria a única barreira capaz de afastá-lo. No entanto, a maioria concorda que a melhor forma de se proteger é simplesmente evitar os locais onde ele costuma aparecer, especialmente estradas desertas e cemitérios à noite. A sabedoria popular também nos deixou alguns avisos e rituais para afastar o corpo seco. Dizem que carregar um terço ou uma imagem de um santo pode oferecer alguma proteção. Outros acreditam que acender uma vela em uma encruzilhada e fazer uma oração pode acalmar a alma atormentada, embora essa prática seja arriscada, pois pode atrair outras entidades. O mais importante, segundo os mais antigos, é nunca, em hipótese alguma, oferecer ajuda ao corpo seco, nem mesmo olhar diretamente em seus olhos. Fazer isso seria convidá-lo para a sua vida. E uma vez que ele se apega, é quase impossível se livrar. A lenda do corpo seco é um poderoso lembrete de que nossas ações têm consequências e que a maldade pode nos condenar a um destino pior que a própria morte. É uma história que nos faz refletir sobre a importância do respeito, da compaixão e da bondade. Pois, no fim das contas, o corpo seco não é apenas uma criatura sobrenatural. Ele é o reflexo sombrio do que o ser humano pode se tornar quando se entrega à escuridão. Mas qual é a verdadeira mensagem por trás dessa lenda? E o que ela nos ensina sobre a natureza do medo e da maldição? Vamos explorar isso na nossa conclusão. A lenda do corpo seco, com suas raízes profundas no folclore brasileiro, transcende a simples história de terror. Ela é um espelho, um reflexo sombrio das consequências da maldade humana, um aviso atemporal que ecoa através das gerações. Mais do que um monstro que assombra estradas e cemitérios, o corpo seco é a personificação da rejeição, da condenação eterna para aqueles que, em vida, semearam apenas dor e sofrimento. A mensagem central dessa lenda é clara e perturbadora. A terra, a natureza e até mesmo o plano espiritual podem rejeitar aqueles que vivem sem compaixão, sem respeito pelos outros e pelo mundo ao seu redor. O corpo seco é a materialização do karma, da colheita amarga de uma vida de crueldade. Ele nos lembra que não há escapatória para certas ações e que a punição pode ir além da morte física, condenando a alma a uma existência de tormento e solidão. Para o canal Mistérios Ocultos e Curiosidades Sombrias, a história do corpo seco é um prato cheio. Ela nos permite explorar não apenas o terror sobrenatural, mas também as profundezas da psique humana, a natureza do mal e as crenças que moldam nossa cultura. É uma lenda que provoca medo, sim, mas também instiga a reflexão, o questionamento sobre o que realmente importa em nossa breve passagem por este mundo.
E você, o que pensa sobre o corpo seco? Acredita que ele é apenas uma história para assustar crianças ou que há um fundo de verdade por trás desses relatos arrepiantes? Já teve algum encontro inexplicável que te fez questionar a linha tênue entre o real e o sobrenatural? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e suas teorias. Queremos saber o que te assusta e o que te fascina no mundo dos mistérios ocultos. Se você gostou deste mergulho no sombrio universo do corpo seco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Mistérios Ocultos e Curiosidades Sombrias e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Lembre-se, o mundo está cheio de segredos e nós estamos aqui para desvendá-los. Até a próxima e que a escuridão não os encontre.